O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Façamos um tempo de silêncio e rezemos no silêncio, no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos dê o discernimento e nos faça compreender a plena verdade dessa palavra. Rezemos. O refrão do Salmo é tão bonito. Puxa lá. O Senhor é... O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Só vocês. O Senhor. O Senhor é a proteção da minha vida. Tão bonito, né? Começar uma semana cantando isso. Tomem comigo o Evangelho para você ver o que significa dizer que o Senhor é sua luz, é sua salvação. O que significa amanhecer cantando, dizendo que o Senhor é a proteção da minha vida. Não é a mesma coisa que o mundo ensina. Não é a mesma proteção das cercas, dos muros, das grades, do cachorro brabo, da arma de fogo que você tem na sua casa. É outro tipo de proteção que o mundo não conhece. Vamos ver? Retomamos hoje a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 12 até o versículo 23.
Vamos juntos. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Para lá. Então, Jesus tinha saído da Galileia e tinha ido para o Rio Jordão para ser batizado. Foi batizado e domingo passado, depois de ser batizado, João Batista apresentou Jesus dizendo, quando João viu Jesus passar, João Batista disse bem bonito o quê? Epa! Diga em voz alta, o que João Batista falou de Jesus? Agora quem não tinha lembrado, se lembrou. Vamos dizer junto o que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E João Batista ainda confessou dizendo: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque é mais importante do que eu. Lembra? E a gente falava da importância que você precisa, que nós precisamos ter, dar a coragem que precisamos ter de deixar Jesus passar à nossa frente. Tem muita gente que prefere Jesus numa estátua de barro no altar lá em casa para mandar nela, não passa à frente não. A hora que eu preciso eu vou lá e peço, mas ele fica no canto dele ou no sacrário e eu mandando a minha vida do meu jeito. De vez em quando eu só vou lá e digo: arruma isso e isso e isso, melhora isso e aquilo e aquilo. É preciso deixar Jesus passar à frente. Quando você deixa Jesus passar à sua frente, tem muitos jovens aqui hoje. Quando você deixa Jesus passar à sua frente, a primeira coisa que você corre o risco de perder é a sua liberdade de fazer o que quer e o que gosta, meninada. Isso é grave. João Batista caiu na loucura de deixar Jesus passar à frente dele. João Batista caiu na coragem de dizer que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Uma semana depois o homem foi para onde? Onde que ele está hoje? Na prisão. Então, quando a gente canta como cantamos no Salmo: o Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Não quer dizer que não vai ter problema na sua vida, nem dificuldade, nem tribulação, não. Vai ter perseguição, só que você não vai tremer diante de quem te persegue. Vai ter quem te prenda, só que você não vai tremer diante de quem te prenda. Vai ter grade, só que você não vai tremer diante das grades. Essa é a diferença. Essa fezinha xoxa e água com açúcar que o mundo está pregando por aí, ela não é a fé que os santos e mártires viveram, conheceram e deixaram como testemunho para nós. Essa pregaçãozinha água com açúcar, que depois que eu fui para a igreja, dei minha oferta, dei meu dízimo e dei minha vida para o Senhor, aí foi só bênção, foi o problema tudo embora. João Batista fala: mentira! Depois que eu proclamei o Senhor Cordeiro que tira o pecado do mundo, depois que eu deixei o Senhor passar à minha frente, como Paulo também, perdi tudo que o mundo considera glória. João Batista foi preso e Jesus muda. Jesus foi para Galileia. Versículo 13, leia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia. Continua. No território de Zebulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Continua, bonito. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz.
E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. O evangelista Mateus cita de forma aleatória a primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías. A região de Zabulon e Neftali, a Galileia das Nações, como na primeira leitura é chamada, em 732, a Síria, lá onde está aquele conflito maluco até hoje, que fica ao norte do território de Israel, a Síria se tornou uma grande potência, invadiu a região do mar da Galileia e as margens do rio Jordão, no meio do deserto, um pedaço de terra muito fértil. O país vizinho veio, enfiou o exército lá dentro, meteu uma cerca bem grande, dividindo, dizendo: agora, a partir de agora, a metade do país de vocês é nossa, porque nós precisamos dessa terra para plantar e para colher. Foi um pedaço de terra muito humilhado, porque era onde estavam os caipiras de Israel, o povo simples, os trabalhadores rurais, os lavradores, os pescadores. Era o povo humilde que trabalhava plantando, cultivando, gente honesta, dedicada, batalhadora. Não era gente vagabunda, não. A Assíria invadiu violentamente o norte do país e anexou, tomou como parte para a Síria as regiões de Neftali, de Zabulon, que era uma rota na beira do mar Mediterrâneo que descia até o Egito para comprar baguieira e voltar trazendo a bagulheira dos mascate e levar lá para toda a área do ocidente. Essa região, quer dizer, isso aconteceu há 700 anos antes de Cristo, e até hoje o povo é marcado e humilhado por esse espezinhamento da Síria. Jesus, ao saber que João Batista foi preso, ele toma consciência que é a hora dele. Opa, encerrou a fase de João Batista, agora é comigo. João Batista sai de cena, não só deixando Jesus passar à frente, mas João Batista também vai à frente de Jesus, dando a vida por Jesus. João Batista não é um bonzinho e humilde que diz: Jesus, vai à minha frente, eu sigo a ele, não. João Batista não seguiu Jesus indo atrás dele, catando os milagres e as bênçãos que ele derramava, igual o povo conta hoje nas igrejas. João Batista foi à frente e depois deixou Jesus passar à frente, e João Batista segue Jesus, pegando na frente de Jesus a perseguição, a rejeição, a prisão, entendido? A entrega da vida, o derramamento em sangue. Ele foi decapitado, a cabeça dele foi trazida numa bandeja para um banquete do rei. Então, Jesus situa o início do seu ministério com o fim do ministério de João Batista. Jesus muda de Nazaré, vai morar em Cafarnaum, muito provavelmente num lugar que tem até hoje lá, as ruínas da casa de Pedro, o pescador, que é a cena que a gente vê agora. Vamos ver? Vamos acompanhar? Versículo 17. Então, depois de João Batista preso, Jesus vai lá na casa da mãe dele, Nossa Senhora e São José, despede, deixa a família e muda. Se você pegar a sua Bíblia, muito provavelmente, ao invés da sua Bíblia dizer, como no versículo 13 está escrito assim: deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, provavelmente está escrito assim: abandonou Nazaré e se refugiou em Cafarnaum. Porque se João Batista foi preso porque ele anunciou o Messias, Herodes já falou para os magos que queria também adorar o menino, lembra?
Jesus é uma presença que incomoda desde quando nasceu, não é? Então, se João Batista foi preso porque anunciou o Messias, seguramente Jesus mudar de uma cidade para outra é também uma estratégia para esconder dos esquemas de perseguição, para iniciar o ministério dele numa vida, para dar tempo, um tempo maior para ele ter o que ele vai fazer agora. Vamos ver? Versículo 17. Cola os olhos em Jesus. Jesus inicia agora o ministério dele e ele vai fazer 3 coisas importantíssimas. As 3 tarefas que Jesus realiza a partir de agora. Vamos ver? Daí em diante, lê mais devagar. Jesus começou a pregar, dizendo: brada a igreja, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A primeira tarefa de Jesus na sua vida pública foi pregar. A pregação constitui um dos elementos primeiros. Tudo o que vai acontecer na vida de Jesus e na vida nossa é fruto da pregação de Jesus. A pregação para a igreja e para a fé cristã, ela é muito importante. Nós aprendemos a ter uma rejeição muito grande por pregação. Quando a gente quer dizer que uma pessoa está falando baboseira para a gente fala: agora vem você com sermão para mim. Sermão, pregação para nós virou uma coisa pejorativa, é uma coisa desprezível. Mas foi o mundo que enfiou isso na cabeça nossa, para não permitir que nós valorizemos a pregação e escutemos a pregação. Por quê? Porque a pregação forma a nossa mente. Quando ouvimos a pregação, acontece em nós conversão, metanoia. Muda a mentalidade e muda os planos, muda a meta. Por isso que o mundo debocha e escracha. E não é bom que nós escutemos a pregação. A pregação é uma ameaça para as potências do pecado e do mal e do mundo. Agora, eu estou num ritmo menos acelerado, lá com a minha família na roça, e estou lendo muito. Estou lendo a história, vocês vão rir, estou lendo um livro de um ateu, inclusive, que um amigo foi me visitar e me deu, mas muito bom a reflexão, a história da boemia no mundo. Como a boemia surge no mundo cristão, na França, na Itália, na Inglaterra, na Alemanha. Como a boemia surge como arte, como expressão criativa, lúdica, de piada, de gracejo, de escracho, para debochar das coisas mais sagradas do mundo. E como a boemia vai entrar na vida da gente, através dos artistas que fazem a gente pensar que a vida é mais leve, que esse negócio de valores de fé, de família, de respeito, de escola, de educação, de bons modos, isso é uma besteira. Mas é impressionante o que eu estou lendo. Impressionante. Então, João Batista preso, Jesus inicia o ministério dele. Ele começa a pregar. Suba o seu olhar lá em cima na segunda leitura, aqui no cantinho da folha, versículo 17 da carta de Paulo aos Coríntios. Na mesma página do Evangelho está escrito assim: de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Tem gente que chega nas secretárias ali da paróquia, ou em vocês mesmos que estão mais dentro da paróquia, e fica indignado porque vem aqui na igreja e quer que o padre esteja por conta de celebrar os batizados e fazer os casamentos.
Até por questão de honra e de prestígios e de privilégios, eu quero que seja o padre e não outra pessoa, não outro ministro, nem o diácono. Paulo responde para quem tem essa dúvida: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar. A prioridade fundamental na vida do padre é preciso ser a pregação do Evangelho. Um padre não pode subir aqui no presbitério sem ter rezado, preparado e meditado e ter uma agenda extremamente esfolada de atividade, de tal forma que toda hora ele tem uma atividade, um casamento, um batizado, e ele não tenha tempo de pregar o Evangelho. Um batizado, um casamento celebrado para noivo e noiva, um batizado para pais e padrinhos que não escutaram a pregação, que não têm noção do que estão fazendo, que vieram e fizeram um cursinho chato de 1 hora e pouco, de 2 horas, e foi embora morrendo de raiva de ter que fazer aquele curso, e que não tem paciência de escutar a pregação e acha que sermão é uma baboseira. Está aí Paulo te respondendo: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova. Jesus iniciou sua vida, começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Irmã, irmão, sua vida cristã, sua relação com Cristo, depende a partir de hoje do seu ouvido disposto a escutar a pregação do Evangelho. Não é de um padre aqui em cima com o microfone falando lorota e emitindo opinião pessoal dele, mas alguém que pregue o Evangelho, que forme a sua compreensão da fé, os seus conceitos, que forme as suas convicções mais profundas e dê rumo para a sua vida. É isso que Cristo faz. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus não diz o reino dos céus chegou, fala que está próximo. O ano passado eu insisti nisso, lembra? Próximo significa, você precisa, com a conversão, dar seus passos para entrar dentro dele. Entendeu? Jesus põe o reino dos céus perto de você. Agora, na escuta da pregação, da leitura da Bíblia, da doutrina da igreja, da formação na fé, você forma a sua compreensão e diz: ah, se é essa a realidade, então eu preciso disso e disso e disso. Aí você dá os seus passos, caminha e entra no reino dos céus. O reino dos céus é dom que Deus trouxe para perto de você, mas que Deus não enfia a goela abaixo em você. Para você entrar no reino dos céus, você precisa ouvir a pregação que forme a sua mentalidade, a metanoia. Versículo 18. Olha só a cena. Então, primeira atividade de Jesus, digam comigo: pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Primeira atividade de Jesus: pregar o Evangelho. Primeira atividade de Jesus: pregar o Evangelho. Agora vem a segunda atividade de Jesus. Versículo 18. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Eles estavam fazendo o quê? Lançando a rede ao mar. Repita comigo: estavam trabalhando. Estavam trabalhando. Jesus não chama desocupado. O critério para você experimentar Jesus te chamar para a obra dele é que você não seja um desocupado, uma desocupada na vida, que fica com o foninho no ouvido o dia inteiro, tuque, escutando essas porcaria. Estavam lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. Versículo 19. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós
pescadores de homens. É outro projeto, é outro plano. Estratégia para pescar pessoa, homem e mulher para o reino, não é a mesma da pescaria. A isca é outra, as redes são outras, a barca é outra, a vara de anzol é outra, o anzol é outro. Segui-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Versículo 20. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Olhe para cá, diga bem forte, eles imediatamente. Não tem demora na resposta, não. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Versículo 21. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Estavam fazendo o quê? Consertando as redes. Repitam comigo, estavam trabalhando. Estavam trabalhando. Jesus não chama desocupado. Presta atenção no critério para Jesus chamar alguém. O Evangelho cita duas vezes. Tem uma referência de quê? Família. Tem um ambiente, não é? Nos dois casos, Simão e André se refere a ser irmãos, não é? Do mesmo pai, família. O lugar onde Jesus chama a gente, o lugar onde Jesus entra para chamar a gente para trabalhar no reino é na família. Isso é fundamental. O desacerto na vocação nossa tem muito a ver com o desacerto na nossa vida familiar. O acerto na vocação nossa tem muito a ver com o acerto na vida familiar, o papel de cada um. Então, tem vínculos. Simão e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, estavam com o pai, consertando as redes. Trabalham em família. Leia. Jesus os chamou. Versículo 22. Leia mais devagar. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Irmã, irmão, duas vezes repete que eles imediatamente deixaram as redes, depois deixaram a barca e o pai. Para seguir Jesus, só segue Jesus quem tem coisa profunda e séria para deixar para trás. Não segue Jesus quem não tem nada na margaça, não. Jesus, para me chamar e para te chamar, para ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom professor, um bom educador, um bom pedreiro, um bom auxiliar de serviços gerais, Jesus, antes de te chamar, Ele quer construir você num ambiente sadio da sua família. Ele quer estruturar você, porque se você chegar estragado e machucado nas suas relações de família, no seu ambiente de trabalho, você vai gastar mais tempo lamentando e reclamando que a sua vida lá em casa é um inferno, do que trabalhando. Isso existe. Colega de serviço que toda hora que você precisa dele, ele está chorando num canto, porque lá em casa está uma problemaiada danada. Isso existe. Então, não fique pedindo ao Senhor para te chamar para uma obra importante. Peça ao Senhor para te construir em laços de afetos importantes na sua casa. A fé, a sua relação com Jesus tem que interferir nas suas relações dentro de casa. A fé e a sua relação com Jesus tem que mexer nos seus vínculos mais profundos. Pai e mãe, esposa, esposo, filhos
irmãos, irmãs. Tá claro? Tá mesmo? Daqui um pouco a gente volta a isso. Então, repitam comigo. Primeira. Oi, igreja, reage. Primeira atividade de Jesus. Atividade de Jesus. Pregar. Que o reino chegou. Repitam comigo. Segunda atividade de Jesus. Fundar a igreja. Irmã e irmão, isso aqui é sério. Muita gente está na igreja, mas não acredita que é Jesus que fundou a igreja. Muita gente. E muita gente olha para mim e para os meus defeitos de Antônio, que eu trago comigo em minha carne, e duvida da igreja porque olha para mim e vê os defeitos meus, e fica com os defeitos meus, acima da autoridade de Jesus que constitui e funda a Santa Igreja. Você escuta os irmãos pregadores das igrejas de crente falando assim: não importa se você é católico, espírita, evangélico, vem para cá, você vai receber a bênção. Jesus não fundou igreja nenhuma. Você tem que dizer a partir de hoje: fundou sim. Fundou a Santa Igreja, sim. Ele pode não ter fundado a sua, porque a sua foi você mesmo que fundou, para pegar dinheiro e comprar jatinho de milhões, e mansão e fazenda. Mas a igreja ele fundou, foi a segunda atividade dele. A gente pode até dizer, sem nenhum medo de errar, que a primeiríssima obra, fruto da pregação de Jesus, o primeiro fruto que a pregação de Jesus produziu foi a igreja. Isso é bonito, não é? Não é bonito? Dê uma salva de palmas para Jesus. Você pode conhecer o padre mais fraco, mais medíocre, mais banana que você conhece. O padre mais ruim que você conhece sabe que não vale nada. Ou o bispo, ou seja lá quem for. Mas isso não tira de Jesus e das mãos de Jesus a obra que a mão dele fez. Ele fundou a Santa Igreja. Ela é obra da mão dele. A igreja é o primeiríssimo fruto da pregação dele. Segui-me. E eles imediatamente deixaram a barca e o pai. Permitam-me umas anotações que eu acho importante. No tempo de Jesus, essa palavra seguir-me, seguir, esse verbo, era muito conhecido no tempo de Jesus, porque existiam as escolas dos rabinos, que eram os pregadores do Antigo Testamento nas sinagogas. Os rabinos eram assim, eles eram pregadores entusiasmados, e as pessoas ficavam sabendo da fama deles e ficavam mudando de pregador para pregador, para ter um pregador que se identificava. E o prestígio e a fama do pregador era conforme a quantidade de gente que o seguia. Então, as pessoas que leram o Evangelho de Mateus, Jesus chamando Pedro, André, Tiago, João, e eles seguindo, as pessoas estavam com o ouvido habituado a entender que seguir significa, no meio da religião judaica que Jesus inclusive participava, seguir significava habitualmente respeito ao mestre, obediência ao mestre e numerosos serviços que os discípulos faziam para o mestre. Você ia e oferecia. Irmã, irmão, tem tantas pessoas que têm essa mentalidade até hoje, que chegam aqui na igreja e procuram o padre oferecendo para algum serviço. Não entenderam nada. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, estamos hoje no capítulo 4 e até novembro nós vamos ler Mateus.
Mateus vai repetir muitas vezes, até o mês de novembro, a palavra ou a ideia do seguimento de Jesus. Para Mateus, quando ele usa o verbo seguir, primeira regra, no Evangelho de Mateus e em Jesus, repita comigo, não é o discípulo que escolhe o mestre, mas o mestre que escolhe o discípulo. Essa é a primeira grande diferença das escolas da época para Jesus. Não é você que escolhe Jesus, é Jesus que te escolhe. O chamamento vem dele. A obediência, quando ele te chama, a obediência é imediata. E a obediência é uma obediência que tem consequência. Primeira característica, não é o discípulo que escolhe o mestre, mas o mestre, Jesus, que chama o discípulo. Segunda característica, repita comigo, o discípulo segue Jesus. Não só como ouvinte, mas como colaborador, como testemunha do reino, de Deus que chegou. Os discípulos são obreiros da messe de Jesus. Entendeu? Segui-me e eu farei de vocês pescadores de homens. É uma tarefa muito específica. Eu vou retomar muito isso aqui ao longo do ano inteiro. Terceira característica do termo seguir, do verbo seguir. As multidões também seguem Jesus. Ao longo do Evangelho até novembro, nós vamos ver muitas vezes a multidão procurando Jesus vagamente, querendo encontrar Jesus, o que não encontravam nos mestres, nos rabinos das sinagogas do tempo dele. E por vezes, as multidões vêm empolgadas em Jesus pedindo uma coisa, e Jesus fala, vocês não estão entendendo nada. E Jesus escapola da multidão, foge da multidão. Existe uma decepção da multidão para com Jesus, mas também uma tristeza de Jesus para com a multidão. Quarta característica, no segundo momento, Jesus vai proceder, nós vamos ver ao longo do Evangelho de Mateus, críticas severas à multidão que corre atrás dele querendo milagre e cesta básica. Lembra do Evangelho de Marcos? Aquela crítica vai retomar esse ano. Jesus mostra, ele significa muito mais do que os discípulos e as multidões tinham imaginado. Jesus mostra que seguir a ele é tomar sobre si a sua cruz, cada dia. A gente vai ver daqui muitos domingos, lá no capítulo 16, tomar sua cruz cada dia e segui-lo. Veja que coisa interessante vem agora. Tome comigo no Evangelho, versículo 23. Terceira característica da obra de Jesus. Repita comigo. A primeira é, ou igreja reage, a primeira é pregar que o reino chegou. A segunda é, repita, fundou a igreja. E a terceira vem agora, vamos ver? Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. De novo, fazendo o quê? E curando todo tipo de doença. Vocês estão desatentos com o tipo de pergunta. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho. Para lá. Aprenda a ler a língua portuguesa, que não é fácil. Aprenda a dividir a frase em pedaços para entendê-la. Jesus andava, Jesus ensinando, Jesus pregando o evangelho. De novo, o ensino e a pregação. É a primeira aparição pública de Jesus, a primeira atividade de Jesus. 3 vezes o evangelho insiste no papel de Jesus como pregador, como ensinador,
como formador da compreensão nossa. Nós comumente não gostamos de Jesus como ensinador, como pregador, como mestre. Nós gostamos de Jesus como milagreiro, que trazem os milagres, que traz os milagres. Então, ele andando, ensinando e pregando. E também, leia, e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Para lá. Então, 3 características da vida de Jesus: pregar que o reino chegou. Segunda, fundar a igreja. Terceiro, curar. O munus, a missão da igreja é ensinar, santificar e governar. Sabe o que significa curar? Repita comigo. A cura significa que o reino de Deus está em ação. Mas a cura não é tudo. O reino é muito mais. O reino é a salvação. Paulo lá em cima disse assim: de fato Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação. Tem muita gente que escuta o evangelho, alcança a salvação, mas não é curado. No meio da doença e do sofrimento acaba morrendo da doença, não é? Tem muita gente assim. Portanto, o centro da nossa fé não é a cura. Se você pediu um milagre e o milagre não veio, não significa que a salvação não te alcançou. Você tem que priorizar a salvação acima de tudo, infinitamente superior à cura. Porque inclusive João Batista não foi curado da perseguição, da prisão, foi decapitado, mas foi salvo? Foi? É isso. As 3 características de Jesus: ele ensina, e é a mesma da igreja. A missão da igreja é ensinar. Jesus santifica através da bênção, da cura, da libertação do pecado, das feridas do pecado. Ele cura a ferida do pecado mais do que a ferida da enfermidade. E ele governa. Ele infunda a igreja e através da igreja ele distribui os dons para nós. Hoje nós só estamos aqui ouvindo uma pregação porque ele fundou a igreja. Hoje nós só estamos tendo acesso ao seu corpo e sangue que João Batista apresentou domingo passado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque ele fundou a igreja. Nessas igrejas que ele não fundou, nem missa tem, nem Eucaristia tem. Tá claro? Tá claro? Tá. Reage, tá claro? Tá, sim. Você não pode ter dúvida de Jesus. Você não pode ter dúvida da igreja. Isso não quer dizer que não tenha coisa em mim que você não deva corrigir. Coisa nos padres, nos diáconos, nos catequistas, no ministério de música, nos ministros da Eucaristia que hoje chegaram atrasado, nas irmãs, nos padres, no bispo. Isso não quer dizer que você não tenha que corrigir a nós. Deve. Mas daí a dizer que a igreja é uma besteira, é coisa de mão humana. Tá claro? Repita comigo. A igreja é obra da mão de Cristo. Ele a fundou para através dela fazer chegar em mim o seu ensino, a sua cura, a sua salvação, os dons do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Pode dar um grito também.
Não é demais repetir que Cristo e o reino de Deus é muito mais do que nós e a igreja. Incline a sua cabeça. Do jeito que Jesus entrou na vida de Pedro e o seu irmão André, de Tiago e João, lá trabalhando no batente, lá na margaça da vida, do jeito que Jesus encontrou Pedro e o irmão André trabalhando, Tiago e João com o pai Zebedeu trabalhando, peça a Jesus para trazer para você e para sua família a graça de também serem uma família que trabalha, não um bando de desocupados que fica pedindo a bênção do céu ou favor de político, de pastor e de padre, mas que não trabalha. Peça de Jesus a graça de trazer para você e para sua casa, para sua família, o dom de trabalhar, de acordar cedo e ter o que fazer com seu pai, a sua mãe, a sua família, de não ser um desocupado que só fica reclamando da vida, reclamando da sorte. Peça a Jesus para transformar sua casa e sua família e ajudar você a fazer da sua casa e da sua família um lugar onde surgem muitas vocações para a igreja, para padre, freira, catequista, os ministérios de música, da Eucaristia, dos acólitos, dos que cuidam dos doentes, dos que estão presos. Que o Senhor faça surgir na sua casa e na sua família muitas pessoas chamadas para levar o dom da palavra, da pregação da palavra, onde quer que tenha alguém no meio das trevas, precisando ver uma grande luz. Peça a Jesus, é da sua família que Ele vai tirar operárias e operários para a igreja e para o reino. Mas a sua família precisa estar curada, a sua família precisa estar cheia de homens e mulheres que trabalham, que ocupam a vida com coisa que presta, que não fique desocupado. Põe a sua mão no coração, incline a sua cabeça, peça a Jesus para curar na sua casa e na sua família todas as feridas que não deixam vocês viverem a alegria de ser uma família que Jesus entra nela e chama as pessoas para a obra dele. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Jesus, nas suas mãos entregamos a família de cada um de nós, cada pai e mãe, cada esposa e esposo. Os seus sofrimentos e as suas lutas nós te entregamos.
as esperanças e as tribulações de cada filho, de cada filha, também nós te entregamos. Jesus, muitas pessoas estão hoje nas trevas, na escuridão da falta de fé e de esperança, porque em nossas famílias não tem gente pronta e preparada para ser chamado para a sua igreja e para as coisas do reino. Jesus, põe sua mão sobre a família de cada um de nós. Prepara a família de cada um de nós como um celeiro de homens e mulheres para a igreja, para anunciar a boa nova do reino. Há tantas pessoas machucadas, feridas, tristes, abandonadas, sem alguém que anuncie, que pregue, sem alguém que lhes fale do evangelho da salvação, do reino que chegou. Jesus, tantas vezes reclamamos que a igreja não cuida melhor de nós, mas também nossa casa não te acolhe e não gera vocações para a igreja, como a família de Pedro e André, de Tiago e João e o pai Zebedeu. Jesus, desperta a nossa família, a nossa casa, para a vida do reino que chegou, que está próximo, para a pregação, para pescar homens e mulheres que precisam de ti, de te conhecer. Isso só vai acontecer, Senhor, se tiver quem anuncia, quem prega. Vai surgir homens e mulheres pregadores do evangelho na casa e na família de cada um de nós. Cura a nossa casa de todas as feridas. Pesca em nossa casa vocações para a sua igreja. Jesus, transforma a vida de cada um de nós hoje por essa palavra. Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista, nós entregamos nossa vida nas suas mãos, hoje, sempre. Repitam comigo: seguir Jesus, significa não ter medo, de perder a liberdade, como João Batista, de perder a vida, como João Batista, de perder os bens, como os discípulos, deixaram as redes, as barcas, a empresa de pescaria. Seguir Jesus significa ter coragem de deixar os afetos, pai e mãe para trás, e ir pregar o evangelho. Seguir Jesus significa viver na igreja a comunhão que só Cristo garante. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. 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 Amém.